Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a TV Cresce, de Brasília, do Cresce 8ª Região, onde nós estamos criando conteúdos que sejam de interesse para os corretores e para a sociedade de modo geral. Se vocês gostarem das nossas atividades, vão lá nas nossas redes sociais, curtam, mandem suas mensagens e teremos o nosso prazer em atendê-los. Hoje nós temos a grande honra e a satisfação de receber aqui nos estúdios da TV Cresce, Thiago Manzoni, deputado distrital, e o nosso membro da Frente Parlamentar que nós estamos criando em Brasília para o mercado imobiliário. Thiago, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença e dispor do seu tempo para nos passar algumas informações. A TV Cresce está toda à sua disposição. Asher, para mim é uma alegria estar aqui, poder ter essa conversa com os corretores do Distrito Federal, com a sociedade do Distrito Federal e poder estar aqui sendo recebido nessa TV que é bonita pra caramba. Você que ainda não veio aqui, o dia que você vier aqui você vai achar bom demais, porque isso aqui tá bonito demais. Parabéns. Estamos aguardando os nossos outros membros, da nossa Frente Parlamentar e sejam todos muito bem-vindos. Thiago, o objetivo dessa nossa entrevista, do nosso bate-papo, é para a gente ampliar esse conhecimento. Vamos falar de Brasília de um modo geral. Como é que vocês da Câmara Legislativa estão pensando nesse projeto? Como é que vocês irão nos ajudar toda essa estrutura de construção civil em Brasília dentro dessa ideia de uma frente parlamentar específica para esse segmento? Asher, um dos maiores problemas que o Distrito Federal encontra hoje é o problema habitacional. Nós temos hoje quase 1/3 das nossas residências construídas de maneira irregular. Então eu penso muito que o Distrito Federal tem que resolver esse problema de habitação, de moradia, e eu acredito muito que essa frente parlamentar pode nos ajudar nesse sentido. Vocês que são do mercado imobiliário, vocês têm o conhecimento das dificuldades que nós enfrentamos no Distrito Federal e certamente têm conhecimento de soluções que são possíveis, que viabilizam a regularização das pessoas que estão em situação irregular e também o fomento desse mercado, que é um mercado que traz muita prosperidade, muita riqueza para o Distrito Federal. Então, a nossa ideia inicial é fazer um mapeamento daquilo que nós precisamos solucionar e, na sequência, apresentar não só projetos de lei, mas, às vezes, iniciativas que, por si só, sem precisar de lei, garantam que o mercado se mantenha aquecido e que a gente consiga continuar avançando aqui no DF. Interessante, nós pensamos em comum uma coisa. A construção, antes de tudo, uma atividade social. A necessidade de habitar é inerente do ser humano. Um dos primeiros grandes investimentos que a pessoa sempre pensa na vida é ter sua moradia. Claro. Tranquilidade, o local que ele vai cuidar dos filhos, das suas lembranças, não é isso? Curtir seus momentos de lazer. É extremamente importante. E a adequação disso, devido digamos assim, o nível social, o poder de investimento, muitos deles vão passar na mão de uma decisão política. Você pensa bem, os novos bairros, para onde a cidade está crescendo, tem as definições da Terra Cap, as definições políticas, para onde nós vamos, esses incrementos, se vai haver mais casas populares, tudo isso, até os próprios gabaritos, o PPCub é uma coisa que está extremamente... O PEDOT, né? E eu acho que nós precisamos que os corretores participem desse momento de discussão justamente por esse foco. Eles sabem as dores das regiões, conhecem o mercado e conhecem seus clientes. Exatamente. É imprescindível, Asher. A gente fala muito na política, principalmente em época de campanha, sobre capilaridade. Sim. Que é o quanto as ideias de determinado partido ou candidato conseguem permear a sociedade de maneira geral. E no que diz respeito à habitação e a essa função que é importantíssima, que para o povo do Distrito Federal, morar é algo imprescindível, né? Ter onde habitar. E, nesse sentido, a função dos corretores de imóveis e do Cresce, ela é importantíssima porque vocês têm essa capilaridade que muitas vezes o político não tem, né? Nós temos um sem número de assuntos sobre os quais temos que nos debruçar, temos que estudar, vamos legislar, e às vezes a gente não consegue ter o detalhamento necessário sobre determinado assunto. Eu acho que a Frente Parlamentar vai nos ajudar muito nisso também, porque essa comunicação entre o parlamento e o Cresce e os corretores vai fazer com que a gente enxergue o que às vezes passa despercebido.
Vocês têm essa capilaridade, vocês estão nas regiões administrativas o tempo todas, inteiro, fazendo negócios, conhecendo a realidade de quem está lá na ponta, as dificuldades das construtoras, as dificuldades de quem quer comprar, as dificuldades de quem quer vender. E isso tudo para a gente é o material que a gente precisa para legislar de maneira correta, de maneira acertada. E o senhor falou muito bem do PPCub e do PEDOT. Esses são 2 projetos que nós vamos analisar agora lá na CLDF, e eu acho que a gente tem que analisar com muito carinho, porque isso vai definir o nosso futuro próximo, o nosso futuro imediato e também o futuro mediato, né? Isso vai definir os rumos que o Distrito Federal vai tomar. São projetos imprescindíveis e a participação dos corretores é fundamental. Eu digo muito que o político ele tem que ouvir mais e falar menos quando o assunto é legislação específica, porque a gente não detém esse conhecimento, a gente não tem experiência, a gente não está no dia a dia trabalhando com isso. Então é fundamental que a gente tenha essa interlocução com vocês e que vocês nos ajudem nessas formulações. Essa é a ideia, de juntar forças e dar um subsídios, né, que possam balizar melhor essas decisões. O que nós pensamos? Alguns dados, nós trabalhamos muito com dados estatísticos, justamente para ver gráficos de dispersão, né, de calor, para saber onde tem mais necessidade aqui, ali, o valor médio quadrado, valor de imóveis, capacitação dos corretores. A TV Cresce nasceu com esse objetivo, de levar conteúdos para os corretores. Quanto mais segurança a intermediação imobiliária tiver, claro que o objetivo será mais bem alcançado. Um documento mal feito, uma vírgula mal colocada, uma avaliação uma mal escritura feita, uma escritura mal analisada, realmente tudo isso dá problema. E esse mercado nosso é um mercado muito rico, muito próspero. A participação do mercado imobiliário dentro da estrutura toda nacional é uma coisa considerável. Nós temos hoje, trabalhamos em torno de 600 mil corretores no Brasil todo, são 400 ativos. Em Brasília, hoje, nós estamos com, a nossa inscrição chega a 30 mil, e estamos com em torno de 18 mil corretores ativos, sendo 1.800 pessoas jurídicas. Então, e além disso, você imagina que existe um desdobramento dessa quantidade. As imobiliárias, os consultores, tem pessoas trabalhando, tem engenheiros que não estão nesse número aí. Então, acho que é um valor, é uma quantidade expressiva. Sim, sem dúvida. Nós nos preocupamos também com quanto nós temos hoje de imóveis anunciados em Brasília, somando todos, nós falamos o valor geral de venda, o VGV, né? Uhum. Quais são as imobiliárias que têm mais ofertas? Quantos imóveis estão sendo oferecidos, por exemplo, com duplicidade? Existe uma série de estudos para que o corretor se sinta capaz de, ao adentrar. Você tem de cabeça esse número, Asher? Quantos imóveis nós temos hoje? E valor venal, hoje temos 43 bilhões de reais. 43 bilhões de reais. Anunciados hoje, né? E nós temos, inclusive, algumas regiões. Por exemplo, o ano passado, em 2022, o maior volume unitário de vendas foi em Samambaia. Algumas grandes construtoras estão voltando para Samambaia. Né? O segundo foi no Sudoeste. E hoje tem edificações mais altas sendo construídas em Samambaia. Pois é, tudo que faz parte do PPCub, tá vendo? Quando você pensa em gabarito de construção, você pode mudar toda a estrutura da cidade. Nós temos essas limitações. E há uma grande reclamação de algumas construtoras sobre essa instabilidade, essa falta de definição desse gabarito. Mas você entra numa licitação com certo gabarito e na hora de construir não está bem aprovado. Entendi. Então, existem reservas técnicas de algumas regiões que nós nos preocupamos com isso. Tudo isso faz parte do mercado. Por que nós estamos trabalhando junto? Secov, Sinduscom, né? ADEME, porque aí estão as construtoras, as empresas do mercado imobiliário. Só que essas empresas só vão conseguir fazer alguma coisa se o corretor estiver no meio. Você vai construir um prédio e vai ficar parado? Sem o corretor, ele não vai ser comercializado. De quem intermedia a venda. Exatamente. Entendeu? Então, esse é nosso, porque o CREAS está tomando essa frente, dessa frente parlamentar. Legal. E é um trabalho louvável de vocês, enxergar essa importância, esse ponto fulcral aí que vocês têm de base entre quem quer vender e quem quer comprar, e tomar essa liderança. Eu acho muito importante. A iniciativa dessa frente parlamentar eu acho muito importante, mas mais do que isso, vocês estão sempre próximos do parlamento. E isso é muito relevante. Além da frente parlamentar, que a gente espera que desempenhe um trabalho bom ao longo dos próximos anos aí, essa proximidade de vocês é algo imprescindível para que a gente entenda a realidade do que está acontecendo. Então, há alguns desses problemas hoje que muitos parlamentares entendem e discutem.
Às vezes vocês não sabem, mas às vezes nas nossas reuniões de colégio de líderes, parte dos apontamentos que vocês trazem para os parlamentares são levados ao colégio de líderes quando a gente vai discutir um ou outro projeto de lei, uma ou outra medida que se pensa em adotar ou não, e os subsídios que vocês levam para a gente, eles servem de fundamento para que a gente argumente nesta ou naquela direção. Então esse papel é imprescindível, e o fato de vocês estarem preocupados em falar com o parlamento, eu acho que é muito louvável. E vocês levam, isso que você falou, Asher, é muito importante. Quando vocês levam esses assuntos para o parlamento, vocês não levam as demandas da categoria de vocês. São as demandas de um segmento de mercado imobiliário como um todo. Então aí está envolvido o Sinduscom, como você falou, a ADEME, enfim, todo esse setor produtivo está contemplado por aquilo que vocês levam para a gente, e eu acho isso muito importante, e eu tenho certeza absoluta que muitos dos meus pares lá também julgam como muito relevante o trabalho que vocês têm desempenhado. Eu acho que é interessante, o CRES tem que ter poder de fala. Precisa disso, por ser uma autarquia federal. A forma dela comunicar é uma forma institucional, não é isso? Então, por exemplo, as outras são associações, são sindicatos, só para entender um pouquinho. Você participar de um sindicato de associação é opção sua, mas o CRES é uma obrigação do profissional. Então, ele tem que estar inscrito aqui. Existem regras para isso. Existem regras para isso. Então, tudo que nós fazemos é um plus, é fora do nosso objetivo principal, que é fiscalizar. É como a OAB, né? Sim, você então, precisa estar inscrito para poder advogar. Todos os conselhos. Se você é um profissional de um segmento que está devidamente legalizado, existe a Lei 6.530, de 78, que define a estrutura toda do CRES. Sim. E a profissão do corretor de imóveis. Ali você tem tudo que pode ou não pode fazer. É isso, é uma cartilha. Sim. Né? Você tem a ética que você deve cumprir. Sabe? Tudo isso por quê? Fortalecer essa intermediação. O corretor não vende o imóvel, ele faz a aproximação. Só que ele é responsável por esse negócio. Sim. Então, o que ele vende é a capacidade profissional dele. Ele junta dele. as duas pontas. As duas pontas, mas ele é o responsável pelo negócio. Sim. O desdobramento, ele fica responsável. E é uma responsabilidade grande, Asher. Eu trabalho... Bom, antes de ser deputado, eu sou advogado. Né? Tem 15 anos que eu advogo. E a gente percebe algumas coisas... eu trabalho muito com direito de família e sucessões, então acabo fazendo bastante divórcio. Né? É engraçado isso, porque... Eu sou filosoficamente contra o divórcio, mas acabo tendo que fazer alguns. E às vezes, na hora do divórcio, a gente vai ver a lavratura das escrituras de compra e venda da aquisição dos imóveis que o casal comprou ao longo da vida. E a gente percebe pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos e que fazem muita diferença sob o ponto de vista técnico, jurídico. Por exemplo, uma coisa é o Asher casado... Como é o nome da sua esposa, Asher? Maria Ângela. Uma coisa é o Asher casado com a Maria Ângela adquirir um imóvel. Outra coisa é o Asher e a Maria Ângela adquirirem um imóvel. Sim. A depender do regime de bens, isso muda tudo. É uma sociedade, uma participação, exatamente. Uma ameação, uma coisa é um condomínio e outra isso. coisa é uma ameação. Então, assim, é efetivamente muito relevante o trabalho que esse intermediador faz. Não é só unir duas pontas e tem alguém aqui querendo vender, eu achei alguém querendo comprar, pronto, está resolvido. Tem todo um trabalho técnico que é desempenhado e que vai repercutir ao longo dos anos na vida, tanto do vendedor quanto do adquirente. Olha que interessante. Eu tenho algumas entrevistas aqui sobre holding familiar, direito sucessório, uma área que a gente gosta muito de ir para. Inclusive a escritura, você preservar o patrimônio, algumas cláusulas de ineleabilidade, né, de incomunicabilidade, coisas desse tipo, ou uma doação com retorno. Às vezes o corretor, inadvertidamente, não é isso? Vê que vai acontecer um fato ali e dá um problema. Para comprar, podemos comprar juntos, vender sempre o casal, não é isso? Então, esse consórcio ali. Mas o corretor tem que ter essa obrigação. Como é que eu faço isso? Criando cursos aqui, debatendo esse assunto, fortalecendo o mercado e criando uma estrutura que seja mais sólida nessa negociação. Isso é um trabalho extra do CRES, principalmente da nossa gestão, e estamos trabalhando muito forte em cima disso. Aqui no final do corredor, terei o prazer de te mostrar, nós temos aqui a Unicres, uma academia de estudos avançados. Para que isso? É uma sala de aula. Vou estudar sobre direitos, obrigações, sobre documentação, contratos. Para formar os profissionais. Tudo isso, é para trabalhar. E a frente parlamentar vem junto nesse escopo. Legal.
Então, você tem uma estrutura dentro do CRES que fortalece o corretor profissionalmente, e você tem uma outra frente parlamentar junto com os outros segmentos que vão politicamente ter uma força junto ao Estado. Eu quero até aproveitar, Asher, para parabenizar o meu amigo deputado Roosevelt, que é o presidente da Frente Parlamentar. Eu tenho certeza que ele vai estar aqui também. Ele teve um compromisso aí, mas vamos trabalhar sobre isso. Eu sei qual foi o compromisso dele, mas eu não vou falar, não. Quando ele vier aqui, ele tá fala. Bom, tá certo. Mas eu gostaria de parabenizá-lo. Eu sou vice-presidente da Frente, estarei lá junto com ele. E ele é um grande parlamentar, atua com e tem uma bravura. História, sabe que os pais dele eram corretores. Então, isso ele não tinha me falado. Pois é, então ele tem uma história muito próxima. A próxima cerimônia da Câmara Legislativa vai ter agora, inclusive ele vai ser o patrocinador da frente, né? Tudo, então, desculpa uma sessão solene. Legal, então, que vai comemorar o dia, não é corretores, isso? exatamente. É isso mesmo. Ele é uma pessoa muito próxima, uma pessoa maravilhosa. E faz um grande trabalho, é um grande parlamentar. Nós somos muito bem servidos, né? Pensou? Presidente e vice-presidente. Olha aí. Olha, então, muito bem servido. E ambos do PL, olha o Partido Liberal aí, junto com os corretores de imóveis. Mas tem o Ricardo Vale, que é do PT, que é o outro lado. Ricardo é um grande amigo também. Quase toda quarta-feira eu jogo uma peladinha lá com ele. Ele disse que faz gol, mas um papo furado. Olha que interessante isso. Essa pluralidade de pensamentos, não é isso? Nós estamos convergindo todos os parlamentares, a Câmara Legislativa em peso, inclusive o governo e as secretarias, todos serão convidados para essa sessão do dia 30, né, da Frente do Lançamento Parlamentar. Da frente. Né? Porque essa nossa ideia é a partidária, realmente. Não é, o foco é o mercado em si. Sim. A mudança de governo, a mudança das direções de algumas das secretarias, isso pode afetar. Mas se você tiver uma história bem feita, bem elaborada, um projeto bem feito, isso aí pode mudar o que for, que não vai alterar. Sim, que o trabalho continua sendo bem realizado. O que é que eu digo muito, Asher? É claro que há pontos em que a ideologia política vai fazer com que este ou aquele parlamentar nunca convirjam. Sim. Mas há pontos também de convergência e não importa... Essa é a ideia. Essa é a nossa ideia. Não importa o quão diferente nós pensemos sobre este ou aquele assunto. Se aqui há um ponto de convergência, a gente tem que trabalhar junto aqui. E essa legislatura, eu não acompanhei muito de perto as legislaturas anteriores, mas nessa legislatura eu vejo que há um esforço dos parlamentares para encontrar esses pontos de convergência e no que é possível, no que a gente converge, a gente trabalhar junto, independentemente de partido político. E eu acho que isso é muito importante para o Distrito Federal, porque no final das contas o nosso trabalho ali, o destinatário final do nosso trabalho é a população do Distrito Federal. Então a população tem que estar bem servida e se determinada ideia, determinado projeto faz convergir pensamentos, ainda que de polos opostos, nós precisamos trabalhar nisso. Eu dou sempre o exemplo do projeto do Setor Comercial Sul, Sim. que visava revitalizar o Setor Comercial Sul, entregando a possibilidade para aquela área de Brasília de ter várias atividades econômicas diferentes daquelas que já estavam contempladas, passando a poder ser exercidas ali. E houve 2 deputados que encamparam com muita firmeza a necessidade de que aquele projeto tramitasse de maneira acelerada, né? Célere. Eu, do PL, e o deputado Chico Vigilante, do PT. Que bacana. Porque é para o Distrito Federal, é para Brasília. Né? E foi muito interessante isso, porque eu trabalhava de um lado, ele trabalhava do outro. No final, em 3 meses e meio, nós conseguimos aprovar o projeto nas comissões, que precisavam ser, onde ele precisava ser aprovado, e no plenário. Então, assim, esse é um exemplo de que é possível convergir em determinadas matérias. É óbvio que nós não vamos concordar em tudo, mas naquilo que é possível convergir, a gente tem que trabalhar junto pelo bem do Distrito Federal. E eu não tenho dúvida que trabalhar juntos pelos corretores é trabalhar pelo bem do Distrito Federal. Olha que interessante esse foco. Ontem eu tive uma reunião sobre esse assunto. Justamente, olha, se o corretor tivesse participado mais incisivamente nesse debate, outras ideias surgiriam. Por exemplo, nós estamos no centro de Brasília. Por que o setor comercial você tem pessoas carentes, você tem problemas de horário, você tem insegurança, você tem um metro quadrado barato, você tem uma ociosidade muito grande? O corretor tem todas essas informações. Então ele precisa ser mais ouvido. Sim. Por isso que suprir essa comissão, tá? Essa frente parlamentar desses detalhes, são importantes. Por que não temos residência aqui?
certo? Sim. A UNB tem várias estruturas. Não é um retrofit para fazer, mas é trazer uma nova roupagem de um modo geral. Setorizar algumas atividades, fortalecer alguns empreendimentos, dar mais segurança aqui, talvez uma linha de transporte mais dentro, precisa de mais estacionamento. Há uma série de carências. Quando eu vou vender, entre aspas, um imóvel, o que eu vou criar de vantagem para o meu cliente entender que é um bom investimento? Que tipo de negócio eu vou levar para ele? O que atrai? O que atrai? Esse cliente? Hoje você tem muita fragilidade em cima disso. Sim. Entendeu? E se você tem pessoas que têm um volume considerável de investimento ali, mas você não consegue fazer um plano de negócio para ele. Por quê? Falta essa estrutura que dê qualidade para ele. É uma estrutura secundária, né? Que então, não é só sobre o imóvel quer dizer, em si. A técnica, o corretor precisa participar, mas a decisão, a definição é política. Legal. Agora, em relação a isso que a gente está conversando, Asher, agora eu virei entrevistador. Vamos, fica à vontade. Que é isso. Como é que é essa questão, a análise do corretor sobre, eu tenho um imóvel aqui, sei lá, esse imóvel aqui é muito bom, o imóvel em si. Sim. Como é que é a análise dos arredores na hora de precificar, na hora de dizer para o cliente, a gente pode cobrar mais porque tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, a gente não pode cobrar tanto porque aqui falta isso, falta aquilo. Como é que é essa análise? No que é secundário, o que mais interessa para o adquirente? Nós temos um curso aqui no Cresce, que é de avaliador imobiliário. Junto com ele pode virar um perito judicial também. O trabalho é feito num documento chamado PITAM, Parecer Técnico de Análise Mercadológica. É a grande diferença que é a visão do corretor. Quando o engenheiro vê uma obra pronta, ele imagina muito na estrutura física dela, na qualidade. Sim. Para garantir o de um negócio. Por exemplo, você vai financiar um imóvel, quer saber se daqui 30 anos esse imóvel vai estar de pé? Isso é uma coisa. O arquiteto vai pensar na estrutura dele, na qualificação. O corretor vai olhar a estrutura, os arredores, posição de sol, Sim. o que nós temos próximo, se tem uma escola, se a cidade está crescendo para ali, se a inclinação dele vai dar mais ou menos influência de água, né? Você tem um prédio ao lado que vai dar sombra, você tem uma vista sendo cortada, então é assim que o corretor pensa. Ele pensa e são pequenos detalhes mas que muito às vezes passam despercebidos para quem não está habituado a trabalhar. Então você, no mesmo prédio, você pode ter 10 apartamentos com a mesma metragem, cada um com um valor diferente. Sim. Entendeu? Pelo andar que ele está, pela posição do sol, pela obra que fez, pela posição da garagem, pelo mobiliário. Então é isso que o corretor tem que ter. É um negócio assim que faz uma diferença brutal. O apartamento onde eu moro, o inverno deve ser uns 3 graus mais frio no meu quarto em relação ao quarto dos meus filhos. Sim. Porque no meu quarto não pega sol hora nenhuma do dia. Então seu apartamento parece vazado, pega sol dos dois lados. Vazado. Não, são detalhes que o corretor tem. Algumas regiões falam ventilação cruzada. Em cada região do Brasil tem uma informação. Então, o corretor tem que ter essa capacitação de puxar essas informações de modo que valorize o bem. Aqui em Brasília, o que mais vale? É garagem coberta, é estacionamento? Garagem coberta. É se é nascente, se é poente? Nascente, sempre preferência. Há uma preferência, né, de imóveis a partir do segundo andar, que sejam nascentes, sejam vazados. Primeiro andar ninguém quer por quê? Por causa do barulho? Não é que não quer, tem mais dificuldade. Tem mais dificuldade. Se eu tenho uma criança em casa, ou eu tenho um idoso em casa, e por causa de faltar eletricidade, um primeiro andar seria mais interessante, né? As minhas crianças estão brincando no playground, eu estou assistindo qualquer coisa deles correndo. Sim. Então é uma adequação aí de mercado. Varia de acordo com a fase da vida. Não é bem assim. Por que esse mercado nosso é interessante? Infelizmente, todos os dias morrem pessoas. Tem pessoas divorciando. Sim. Divorciou são 3 imóveis. Infelizmente. Um vai vender, mais 2 vão comprar, não é isso? É isso. As famílias estão crescendo, famílias estão diminuindo, pessoas chegando. Brasília tem uma carência, que é importante à frente ter essa ideia, de 30 mil imóveis por ano só com o crescimento natural da cidade. Tá. Não estou dizendo mais... É necessário que o mercado cresça 30 mil imóveis só para manter o crescimento natural. Natural. Tá. Só que você tem mudança de governo, que você tem algum incremento aí, né? Você tem aí um evento, alguma coisa, às vezes o setor... de hotelaria tem mais demanda. Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre ligado nisso. Sim. Vamos lançar agora esse ano, você está participando do projeto do Jockey Club. Sim. Não é isso? O projeto estrutural foi criado e doado pela ADEME. Tá? Então, um trabalho que foram feito. Agora, em cima disso, se for lançado esse ano ainda, como já está em fase final, imagine os canteiros de obras que nós vamos ter ali.
aí o corretor vai vender o imóvel, o pessoal vai trabalhar, não é isso? Tem aquela área atrás da rodoferroviária também, que está sendo para ser lançada. Você tem outra região perto de Sobradinho, ali do Taquari 2. Né? Então, tudo tem isso... Um aspecto aí que eu estou ouvindo você falar, Asher, e que conta muito, eu tenho certeza, é o trânsito. Sim. O trânsito conta para o adquirente na hora de adquirir o imóvel. Houve uma mudança bastante interessante sobre o período da pandemia, né? Que as pessoas podem... O home office mudou muito aí, isso aí. Nós temos muita coisa para suprir essa frente de informações que lá na frente, ao de ser discutida pelos grupos, servirão como base para muita coisa. Sim. Pode contar conosco. Isso aí é interessante demais. Assim, eu fico pensar a cidade dessa maneira é importante, né, para a Câmara Legislativa. Eu fico pensando, eu moro num ponto da cidade em que eu não encontro trânsito para chegar na Câmara Legislativa. Então, nos dias que eu vou para a Câmara Legislativa, eu posso sair de casa 15 minutos antes, porque em 15 minutos eu vou estar lá. Mas tem gente que faz a mesma distância que eu e os 15 minutos que eu levo, a pessoa leva 45. Porque ela está num outro ponto da cidade que, apesar de percorrer a mesma quilometragem para chegar lá, então esses detalhes e a forma de enxergar isso tudo é muito importante para a gente, porque no final das contas é uma discussão que engloba tudo. Por isso que eu falei da capilaridade lá no início, né? Até a mobilidade urbana Por isso que é bom, conta muito. Vocês precisarão de uma forma ouvir os corretores. Vou dar um exemplo simples. Setor sudoeste, setor econômico. Algumas regiões você tem 3 saídas técnicas ali, outras não tem. Outras não tem. Então, se você travou o trânsito aqui, na hora de oferecer um imóvel, de criar um projeto, fala, seria interessante pensar nessa estrutura aqui antes, porque isso aqui vai ter um problema de locomoção a curto prazo. Sim. Ou então eu tenho aqui uma via com 5 vias que ela vai desembocar numa única. Olha, isso aqui durante o trânsito vai dar problema, então vamos pensar nisso. Então, eu acho que é interessante, por isso que o corretor precisa ter poder de voz nessa hora. Sim, entendeu? E ele conhece melhor essas realidades. Eu acho que o cerne disso tudo, Asher, é que vocês têm esse conhecimento. Um corretor pode até não conhecer tudo, mas... É impossível isso. Mas a categoria de vocês, o somatório de informações que vocês têm, é muito relevante para o poder público distrital, não tenho dúvida. Rapidamente, eu vim para aqui em Brasília em 72, não tinha nem Lago Norte ainda. A W3 tinha pedaço que ainda estava sendo asfaltado direito. Isso? Então eu vi todas as cidades, todas as cidades eu vi nascer em Brasília. Então eu tenho com 30 anos de profissão, meus amigos têm com mais 30, 40, 50 anos. Sim. Então quando você fala que é assim, é porque viveu aquela história. Sim. Então não é uma tecnicidade adquirida em academia. Entendeu? Então, por isso que é importante. Nós temos aí corretores aqui do nosso grupo que conhecem, por exemplo, especializados realmente em Taguatinga. Conhece tudo de Taguatinga. Nós temos outros no Gama, outros nós temos no Guará. Então, quando você junta essa força toda, as nossas discussões são muito técnicas, mas são subsídios para se tomar decisões políticas. É importante. Por isso, nós temos trabalhado tanto nesse foco da frente parlamentar para podermos ter poder de voz para, olha, há um interesse muito grande dos corretores, mas é, antes de tudo, social, é técnico. Legal. Posso dar um outro exemplo assim de um negócio que às vezes a pessoa não... Quando eu me mudei para Brasília, você falou que veio em 72, eu vim em 90, eu tinha 6 anos de idade. Eu morava na 111 Norte, mas a gente dizia que era centro em obras. Sim. Porque quando eu cheguei só tinha 4 prédios construídos. Tinha 312 pronto, não tinha mais nada, né? Tinha 300, pronto. Acabou. E eu morava no 2º andar. A poeira, por sorte, o nosso prédio ele era de frente para o Eixinho e tinha um anteparo, tinha um outro prédio entre nós e as obras, de modo que a poeira chegava menos no nosso apartamento. Mas as pessoas que moravam, principalmente na época da seca, as pessoas que moravam perto dessas construções, não havia o que elas pudessem fazer para fazer com que a casa não ficasse suja de terra. E era aquela terra vermelha, que hoje a gente vê menos em Brasília, porque tem menos obra acontecendo, pelo menos no plano piloto a maioria já aconteceu. É um outro elemento, que quem não conhece a cidade, quem não está aqui, não sabe o que vai acontecer. Então, na hora que eu falei, a sua cabeça já foi lá, tinha 312 e o resto não tinha. Sim. É um conhecimento muito necessário isso. Essa opinião, esse palpite é importante na hora de tomar alguma decisão política. Olha, não é bem isso. Vocês estão olhando por um lado comercial, mas tem outras coisas que devem ser analisadas. Nós podemos contribuir de alguma forma com o aprimoramento desses detalhes, não é isso? É isso. E você veio para cá em 72, você já trabalhava, Asher? Estou te entrevistando outra vez. Não, claro. Eu sou um bom entrevistador, eu tenho um podcast. Vou dar uma coisa boa, vamos participar lá.
Não, eu vim para cá para trabalhar no Banco Nacional, comecei um concurso para o Banco de Brasília e comecei como bancário aqui em Brasília. E quando foi que você começou a intermediar a venda de imóveis? 1994. Na verdade, eu comecei a comprar imóveis no Lago Norte, reformar e vendê-los. Entendi. E acabou que eu gostei da ideia e virei corretor corretor em 94. Não, rico nunca fiquei. 94, né? Mentira! Não, que é isso, não. Ô, Siverson. Falta muito para isso. Falta muito. Não. E a riqueza é muito relativo também, né? O que é riqueza, né? É muito dinheiro, é felicidade, é estabilidade, o que é? Família, a família. Nesse ponto eu sou riquíssimo, graças a Deus. Coisa boa boa família, não é isso? Coisa boa. Olha, Thiago, vamos pensar nessa frente parlamentar agora. Na sua ideia, o que você gostaria de, a princípio, de trazer? Você já tem algum projeto pronto? Tá? Como é que está funcionando os relatórios, a comissão? Como é que nós estamos fazendo já? Então, tem um projeto que nós apresentamos agora que eu acho que faz muito sentido para o setor, que é a redução da alíquota do ITBI de 3%, fazendo ela voltar ao que ela era antes do governo Hollenberg, para 2%. Sim. Então, a ideia é, a justificativa que foi dada para aumentar o ITBI é que naquele momento as contas do Distrito Federal estavam precisando de um incremento e tal, e aumentou-se. E aquela época falou, a gente vai só suprir a nossa necessidade aqui e depois a gente volta para os 2%. Virou uma receita continuada depois. Virou uma receita continuada, nunca mais voltou para os 2%. E nós tivemos, ano passado, um período de 3 meses em que a alíquota foi reduzida para 1%. E nós vimos o quanto essa redução de alíquota fomentou a compra e a venda. No final das contas, a receita aumentou. Então, quer dizer, você diminuiu a alíquota para 1/3 do que ela é, e o que você teve foi um aumento de receita para o governo do Distrito Federal. Eu me lembro que no último dia de validade da redução, os cartórios estavam superlotados. Pois é. Ainda tinha que levar registro no mesmo dia. Hein? Exatamente, porque se o registro não fosse feito no dia 31 de março, você perdia a alíquota de 1%. Então, isso quer dizer que há uma demanda no Distrito Federal pela negociação de imóveis. E muito dessa demanda fica reprimida por conta da alíquota do ITBI. Aqui nós temos imóveis em algumas regiões do Distrito Federal que eles têm um valor muito significativo, um valor de mercado muito significativo. Sim. E que a alíquota do ITBI ela acaba se tornando muitas vezes um impeditivo para que determinados negócios aconteçam. Então a nossa ideia é voltar ao que era antes. Nós não estamos reduzindo a alíquota, nós só estamos voltando ao que era antes. Na medida em que a economia melhorou, que a arrecadação melhorou, nós propusemos a redução para 2% para voltar ao que era antes e para fomentar esse mercado imobiliário que tem muito a oferecer para a população do Distrito Federal, porque a cada negociação dessa, a nossa economia está sendo fomentada, né? O dinheiro, quando gira, toda a cadeia produtiva do Distrito Federal é afetada pelo girar do dinheiro. Então, de mão em mão, né? Então, a gente quer fomentar a economia do Distrito Federal e, em especial, esse mercado, e a gente tem certeza de que isso vai fazer com que a arrecadação até melhore. Não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas nós estamos trabalhando também lá na Câmara Distrital, até pode ter a ver com o mercado imobiliário num segundo momento, para reduzir o querosene de aviação, a alíquota de ICMS sobre o querosene de aviação, para trazer novos voos para o Distrito Federal, para que as pessoas... Isso aquece o mercado imobiliário, com certeza. Pois é. Então, a nossa ideia é trabalhar de todas as formas possíveis para fazer desse mercado um mercado aquecido, para que a gente possa, no final das contas, gerar mais qualidade de vida para a população do Distrito Federal. Às vezes eu percebo as pessoas com algumas ideias equivocadas sobre economia, porque economia é um ente abstrato, né? Então, agora, o que eu gostaria muito que a população entendesse é que quando o dinheiro circula, nós estamos todos prosperando. O que nós não podemos ter, nesse caso dos impostos, é uma taxa de imposto, alíquotas tão altas que cada um fique com o seu próprio dinheiro na mão. Não, eu seguro aqui, vou deixar isso aqui, boto no banco, ele vai ficar rendendo lá, e é melhor do que eu fazer girar. Porque ao segurar o dinheiro, todos nós estamos menos prósperos, a cidade está menos próspera, nós estamos gerando menos riqueza. E ao permitir que esse dinheiro circule diminuindo tributos,
Pode ser a alíquota e pode ser o número também, que Sim. eu acho que o número de tributos que nós temos é muito grande. O pessoal grande. da curva de lastro, para o pessoal entender como é que funciona isso aí. Pronto. Então, a gente diminui o tributo, o dinheiro circula e todos nós prosperamos, empregos são gerados, renda é gerada e, de maneira geral, a cidade fica mais rica. Eu acho que o setor imobiliário do Distrito Federal, acho não, tenho certeza, é um dos grandes pilares da nossa economia. Se você tira o setor imobiliário do Distrito Federal, praticamente a nossa economia acabou. Então, o que eu puder fazer para contribuir, eu vou fazer e já dei esse primeiro passo mesmo antes da criação da frente parlamentar. Maravilha. E eu preciso dizer aqui para quem nos assiste que esse passo foi dado a partir de uma reunião que nós fizemos. Sim. Eu, você, o Tiago, Diego eu acho que estava na reunião, e vocês nos trouxeram essa demanda e trouxeram números. Os números são muito importantes, né? Trouxeram números de aumento, de incremento do mercado, de como é que funciona, o que a gente tinha, o que a gente tem hoje. E a partir daí a nossa equipe fez o estudo, a gente propôs, e agora eu vou fazer um pedido para vocês. Eu vou pedir para vocês irem lá nos deputados, conversarem com eles, explicarem para eles o que vocês explicaram para mim, a importância dessa redução e como ela pode ser boa para o Distrito Federal. Mas isso provavelmente acontecerá no lançamento da frente parlamentar, que estarão todos juntos. Sim. Fala para todo mundo de uma vez só, não é Fala isso? para todo mundo de uma vez só. O mercado imobiliário ele é reativo a qualquer mudança em termos de tributo. É automático. Taxa de juros, taxa Selic, liberação de FGTS, tudo afeta diretamente e rápido no outro dia. A Selic alta atrapalha também. Atrapalha muito, né? Então, embora existam cálculos aí de que provar que, independente disso, o investimento imobiliário sempre continua lucrativo, independente disso, mas você vê, eu vou ter um imóvel para morar, para investir, é o meu segundo imóvel, é de lazer, é comercial, o corretor tem que analisar toda essa situação. Você falou sobre a alíquota de TBI. A gente tem muitas ideias próximas a isso. Por exemplo, se um imóvel foi feita a intermediação pelo corretor, por que não há redução dessa alíquota, porque ele passa a ser corresponsável por esse negócio? Se esse documento foi escriturado, esse imóvel fechado no negócio até 6 meses, por que a alíquota não tem redução? Depois ela cresce gradualmente caso ele force a fazer com mais tempo. Entendeu? Sim. Nós estamos tendo um problema muito sério que precisamos muito da força parlamentar. O que você está querendo dizer, só para entender, se essa pessoa comprou esse imóvel aqui, reformou e vendeu em 6 meses, você reduz a alíquota? Não. Eu comprei um imóvel hoje, mas não escriturei. Ah, tá. Por quê? Eu não tinha dinheiro para ITBI. Não tinha dinheiro para ITBI. Por quê? Porque está caro. Mas se eu fizer rápido, eu vou ter uma redução. Depois ele pode voltar. São ideias. Ótimo. Por exemplo, nós pensamos, por que o Brasil não tem um outlet? O que nós temos aqui está em Goiás. Por que nós não temos aqui um parque temático, como a cidade tem, Sim. que daria uma quantidade de turismo enorme? Sim. Há muitas ideias que a gente tem que trabalhar em cima disso e todas vão desembocar na frente parlamentar. Legal. Então a gente vai ter trabalho à beça. Com fé em Deus. Bastante mesmo, seremos exitosos com isso, viu? Bom? Amém. Contem conosco lá. Muito obrigado. Você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a frente parlamentar? Por favor. Asher, se eu posso acrescentar alguma coisa, é dizer que a frente parlamentar ela é um sinal claro de como a Câmara Legislativa está interessada em ajudar o mercado imobiliário do Distrito Federal, porque nós entendemos a importância desse mercado e entendemos a importância do trabalho dos corretores de imóveis no Distrito Federal. Então, fica aqui a nossa gratidão a vocês pelo trabalho que vocês fazem, pelo fomento à nossa economia que vocês trazem e a nossa expectativa grande de que a Frente Parlamentar produza um trabalho que efetivamente redunde em resultado, né? Acho que o mais importante para vocês que nos assistem, para a população do DF, para os corretores, é que a gente alcance bons resultados. A política pública ela não pode ser feita só com base em intenção. Talvez esse seja o maior erro da nossa política de maneira geral, é que é muito boa a intenção e pouco resultado. Então eu espero de coração que a nossa frente parlamentar alcance bons resultados e que a gente possa daqui a algum tempo estar aqui de novo reunido para mostrar os resultados, os frutos desse trabalho que foi feito. Nós estamos começando. Vamos continuar e vamos concluir, pode ter certeza. Vamos ter 3 Cs aí nessa ideia. Isso aí. Como diz o meu amigo Diego, é rumo e ritmo. Vamos lá. Se a gente tem um foco a seguir, nós vamos conseguir fazer isso aí, que sejamos fortes no mercado. Nós temos, para você ter uma ideia, a Frente Parlamentar Federal, nós acompanhamos 400 projetos, alguns prós e alguns contras do mercado imobiliário. Sim. Em Brasília, nós vamos fazer esse mesmo trabalho de triagem.
vez em quando surgem algumas ideias em meio, sabe, como você chama de jabuti, alguma coisa lá no meio que está meio escondida, a gente tem que procurar acompanhar isso, porque de qualquer forma afeta o mercado imobiliário. Legal. Falou em mercado imobiliário, afeta os corretores. Sim. Vamos aprimorar a capacidade de cada um, dar a eles ensinamento, uma forma de análise mais próxima, mais profissional, e sermos bastante exitosos. Vamos? Meu amigo, obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Deus continue abençoando vocês, Amém. o trabalho de vocês aqui. E Deus abençoe você também que nos assiste, a sua família. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra realmente recebê-lo aqui. O CRES está de portas abertas. Quando precisar, alguma ideia, conte conosco. Chamou o gabinete, 10 minutos estaremos lá para dar todo o suprimento que for preciso. Obrigado. Pessoalmente, ao deputado e à frente parlamentar. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento. Curta as nossas redes sociais, dê o seu like, né? Manda a sua mensagem. E o CRES de Brasília continua de portas abertas para trazer conhecimentos além da fiscalização e trazer todo esse fomento ao mercado imobiliário. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado. Obrigadão, obrigado. Valeu.